Bom dia, gente. Hoje eu quero falar sobre niilismo. Assim, muita gente assim que não conhece bem o ateísmo, não conhece os ateus, tem preconceito contra os ateus, né? Fica dizendo que ateu não conhece a Bíblia, que ateu é revoltado com Deus. E um outro preconceito que se tem, generalizando sobre os ateus, é de que os ateus são niilistas. Então eu quis fazer um vídeo. Aí eu pesquisei sobre niilismo para explicar o que é niilismo. Niilismo, assim, vem de uma palavra latina, nihil, que significa nada. Na verdade, o niilismo ele não aborda só coisa de religião, né? É assim, o niilismo é uma doutrina filosófica e atinge diversas esferas do mundo contemporâneo, como literatura, arte, ciências humanas, teorias sociais, ética e moral. Assim, a sua principal característica é sua visão cética, radical e pessimista sobre a realidade, aniquilando valores e convicções. Uma pessoa que a gente pode chamar de niilista é uma que eu assisti a muitos vídeos, Ralph Gomes. Ralph Gomes disse uma vez num vídeo dele que a nossa vida, a vida humana, ela tem tanto significado quanto a vida de uma barata, ou seja, não tem significado nenhum. E é isso que o niilismo faz. O niilismo, ele desvaloriza e mata o sentido, qualquer finalidade, assim, para a nossa existência, e ele não busca respostas nem significado aos porquês que muitos lançam diante dos acontecimentos, né? Porque é da nossa natureza. A gente pergunta muito: por que eu estou passando por isso? Por que tanta gente boa sofre? Por que alguns têm muito e outros não têm nada? Então, o niilismo não busca resposta para essas coisas. Porque o niilismo diz que nada tem sentido. Uhum. E assim, o niilismo, ele deprecia os valores tradicionais de todo e qualquer princípio. E não é só coisa da religião, são princípios básicos de ética e de moral. Vai muito além de criticar a religião, de dizer que nenhuma religião oferece respostas. E vale salientar que nem todo ateu pensa assim, nem todo ateu é niilista. Porque existem muitos ateus, por exemplo, que são filantropos, como Bill Gates, Angelina Jolie, muitos ateus que tentam melhorar esse mundo em que a gente vive. Aí vamos falar mais sobre o niilismo. O niilismo costuma ser apresentado sob a forma de niilismo existencial, já que prega que a vida não tem um sentido objetivo, nem propósito, nem valor. O niilismo existencial diz que a espécie humana é insignificante e não tem nenhum valor intrínseco. E a existência, então, seria sem sentido, vazia. Vazia em si mesma, não teria nenhum significado em si mesma. E o termo nihilista, ele teria sido usado pela primeira vez durante a Revolução Francesa, para se referir aos que não eram a favor nem contra a revolução que estava instalada no país. Porém, também se atribui a paternidade do termo ao escritor russo Turgenev, no seu romance Pais e Filhos. É um romance que, aliás, eu li há muito tempo, né? Se eu quisesse falar sobre esse romance, eu teria que ler de novo. Se bem que eu acho que a literatura russa, eu já li Ana Karenina, de Tolstói, e Crime e Castigo, de Dostoiévski, eu acho que a literatura russa é mais existencialista, né? Ela aborda mais assim o que nós fazemos com a nossa vida. E assim, na Rússia, o niilismo saiu do campo teórico e filosófico para também então passar a designar a rebelião contra a ordem estabelecida e os valores sociais. Já que o niilismo ele vai muito contra, né, valores pré-estabelecidos. E a postura engajada do niilismo provém da influência de Nietzsche. Nietzsche, o autor da frase Deus está morto. Eu já estudei Nietzsche quando eu estudava filosofia da educação e eu digo o seguinte, olha, não sinta vergonha se você disser que não entende Nietzsche, porque realmente ele é difícil de entender. Eu mesma sofri muito para fazer um trabalho sobre ele. Eu tive que fazer um trabalho sobre ele e eu sofri muito. Não entendi nada. Eu achei aquilo assim, coisa de louco. E vale salientar que o próprio Nietzsche enlouqueceu. Aí vamos falar mais um pouquinho sobre Nietzsche, né? Segundo Nietzsche, o século XX é o século do niilismo. E assim, Nietzsche ele acabou por influenciar outros filósofos,
como Martin Heidegger, Ernest Jünger, Gilles Deleuze, Émile Cioran, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy e Gianni Vattimo, eu não sei porque eu não falo italiano. Assim, Nietzsche diz que há o niilismo passivo e o ativo. O passivo é um niilismo incompleto, porque o indivíduo, assim, ele evolui individualmente, né? Ele evolui individualmente, dizendo assim, porque ele não crê na religião, não crê na ordem estabelecida, aí ele adquire uma postura nihilista perante os acontecimentos, perante os valores de ética, de moral, perante a religião, perante as ciências sociais, né? O nihilista passivo, ele tem uma postura cética, mas ele não se engaja, ele guarda aquilo para ele. Já o ativo, ele é completo, ele renega os valores metafísicos, destruindo a moral. E dessa forma tudo se torna vazio. E assim, o niilismo fala, né, que não resta alternativa senão esperar a morte ou provocá-la. Mas vale salientar que Nietzsche não defendia o niilismo. Nietzsche não defendia o suicídio. Perdão, Nietzsche não defendia o suicídio. Assim, e o que a gente pode estabelecer é que nem todo ateu é nihilista. Há ateus nihilistas, realmente. Mas nem todo ateu é nihilista. Porque o niilismo, assim, é uma postura de negação diante de tudo que existe na vida. É uma postura de negação, de dizer que nada vale a pena, de dizer que a vida não tem um propósito em si mesma. E nem todos os ateus são assim, como eu já afirmei neste vídeo. Eu não acho que a vida é sem sentido e vazia. O que eu acho é que cabe a nós mesmos atribuirmos um valor à vida. Por exemplo, você pode ir contra certas coisas estabelecidas que você acha errado, mas uma coisa é você protestar querendo que as coisas melhorem. Outra coisa é você protestar dizendo que nada vale a pena nessa vida. E essa segunda postura é uma postura nihilista. Bom dia a todos.